Apresentou História Viva. ZYL 338, 900 kHz, Rádio Andradas Limitada, Vinícola AM, sua melhor companhia, Avenida Hermenegildo Donati 199, Andradas, Sul de Minas, emissora da Organização Vicente Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. É hora de noticiar os fatos e acontecimentos de Andradas e região. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade, com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Idosa de 72 anos é morta após tentativa de assalto em Ibitura de Minas. Guarda Municipal de Andradas distribui máscaras para a população na Praça Dr. Alcides Mosconi. E também você vai ouvir no Jornal da Cidade. Agentes de saúde encontraram focos do mosquito da dengue durante mutirão em Andradas. Tribunal de Justiça de Minas Gerais oferece de forma remota curso preparatório para postulantes à adoção. Asilo de Carmo do Rio Claro registra surto de Covid-19. Estado de São Paulo entra em fase vermelha para conter a pandemia. INEP recebe até a próxima sexta-feira solicitações de reaplicação das provas do Enem 2020. Estrada que liga Pocinho do Rio Verde a Andradas passa por melhorias. Minas Gerais recebe 87.600 doses da vacina contra a Covid-19. E nas notícias policiais você confere. Guarda Municipal prende 2 pessoas por tráfico de drogas na Vila Leandro Previato, em Andradas. Aposentado de 75 anos mata enteado após ser agredido. Jovem de 15 anos morre afogado em cachoeira em Cabo Verde. Café registra queda nesta terça-feira. Confira a cotação para Andradas e todo o país. Confira também as notícias do esporte com André Luiz. E você pode assistir o Jornal da Cidade ao vivo pela internet. Basta acessar a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook e participe pelo telefone 3731-2291. Destaque desta edição. A gente abre a edição de hoje falando sobre o crime que chocou a cidade de Ibitura de Minas e toda a região. Uma mulher de 72 anos foi assassinada na noite desta segunda-feira em Ibitura de Minas. Esse é mais um caso de feminicídio na região. O crime chocou os moradores da cidade. De acordo com as informações, a idosa morava sozinha e, ao chegar à sua residência por volta das 20 horas, encontrou o suspeito dentro de sua casa. Havia uma hipótese de que ela tenha reagido e acabou sendo esfaqueada. E no local, a equipe policial deparou com a vítima caída no chão da sala, sem sinais vitais, com sangue ao redor do corpo, e havia também uma faca de 15 centímetros de lâmina ao lado do corpo. Pois é, Francisco, vizinhos teriam ouvido gritos e foram até a residência, onde depararam com a idosa caída já sem vida, e o homem foi visto o suspeito foi visto fugindo do local. Segundo populares, o suspeito já é conhecido na cidade por realizar furtos. E a Polícia Militar de Poços de Caldas deu apoio à ocorrência. O autor foi localizado pela equipe e também foi preso. E o aparelho de telefone celular da vítima foi recuperado em posse do suspeito. Pois é, a perícia técnica foi acionada e constatou lesões por furos cortantes no pescoço e na mão esquerda da vítima. Após trabalhos de preste, o corpo foi liberado ao serviço funerário. Notícias. Bom, agora a gente troca de pauta e vamos falar sobre uma ação da Guarda Municipal de Andradas. Nesse último final de semana, após o novo decreto em que estabelecimentos comerciais tiveram seus horários reduzidos, a Guarda realizou distribuição de máscaras para a população que estavam em grande quantidade e sem máscara
na Praça Dr. Alcides Mosconi. E de acordo com a administração municipal, os agentes realizaram a ação com o objetivo de conscientizar os andradenses sobre a importância do uso da máscara, visando diminuir os casos de Covid-19 na cidade. E ainda em Andradas, ontem o Jornal da Cidade noticiou que agentes da Vigilância de Saúde realizou um mutirão contra a dengue em Andradas. Pois é, foram encontrados focos de mosquito da dengue, além de objetos com pneus e restos de materiais de construção. E de acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura, um dos grandes problemas encontrados pela equipe durante o mutirão é o mato alto dos terrenos baldios, dificultando a ação dos agentes. E diante disso, a administração alerta para a importância de os proprietários realizarem a limpeza dos lotes. Pois é, aí a gente reforça aqui o que todo mundo já sabe, mas infelizmente às vezes não faz, que é não deixar água parada, principalmente agora com essa época de chuvas, né, Francisco? É verdade. Seja consciente, assim como a Covid, a dengue também mata. Notícias da região. Bom, já que a gente citou a Covid, olha só, o asilo do município de Carmo do Rio Claro, aqui no sul de Minas, registrou um surto de Covid no último final de semana. Segundo a nota divulgada pela Prefeitura, nesta segunda-feira, 15 idosos e 8 funcionários testaram positivo para a doença. Eles não haviam sido vacinados. E na sexta-feira, a entidade divulgou que 2 idosos testaram positivo após 3 funcionários contraírem a Covid. Segundo a Prefeitura, uma estrutura para o isolamento dos pacientes positivados foi montada e uma equipe especial foi designada para atuar de forma preventiva e no tratamento dos idosos e também dos funcionários, além da realização dos testes. Pois é, a instituição conta atualmente com 49 idosos residentes e 27 funcionários. Desses, 15 idosos e 8 funcionários testaram positivos. E foram realizados testes de anticorpo e antígeno, somando 63 testes até o momento. Ainda de acordo com a nota, dos 15 idosos, 5 ainda não apresentaram sintomas e 2 foram encaminhados para o hospital e aguardam uma vaga na Santa Casa de Passos. Os outros estão em isolamento no lar do idoso. Pois é, a Prefeitura de Carmo do Rio Claro informou que os idosos que contraíram a Covid-19 não haviam sido vacinados contra a doença. Com a chegada das vacinas, 28 idosos e 12 funcionários foram vacinados. Notícias. E pela primeira vez, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, vai oferecer de forma remota um curso preparatório para postulantes à adoção. A medida vai permitir que os processos de habilitação não fiquem interrompidos durante o período em que a crise sanitária provocada pelo Covid exigir o distanciamento social. Pois é, a advogada e assistente do Fórum de Andradas, Michele Oliveira, explica melhor todo o procedimento. Vamos ouvir. Bom dia, Felipe e todos os ouvintes da Rádio Vinícola. Meu nome é Michele Oliveira e eu trabalho no Departamento de Assistência Social do Fórum de Andradas. E hoje eu tenho uma ótima notícia para as pessoas que se interessam pelo tema adoção de crianças e adolescentes. O Tribunal de Justiça de Minas disponibilizará um curso preparatório para postulantes à adoção. O que é isso? Para as pessoas que tenham interesse em adotar uma criança ou um adolescente. Esse curso, ele será ministrado na modalidade remota, ou seja, tem como você fazer ele da sua casa sem custo algum. Os interessados terão um mês a partir da inscrição para concluir esse curso. As vagas serão ilimitadas e o curso estará aberto de forma permanente. Porém, as inscrições da primeira turma irão até o dia 10 de junho. Porém, cabe também lembrar que poderão participar desse curso as pessoas que já deram entrada no processo de habilitação para adoção. Então, caro ouvinte, se você tem esse sonho, cogita essa possibilidade com seu parceiro, esse é o momento para você aprender mais sobre o tema. Então, eu convido você, caso tenha esse interesse, a ligar aqui no fórum pelo número 3731-1319 e eu vou passar as demais informações.
sobre como entrar com o processo de habilitação para adoção e também ajuda a fazer inscrição para o curso. Agradeço o espaço e tenham todos um bom dia. Previsão do tempo. E agora, o tempo e a temperatura. Os ventos do norte ganham força e por isso as temperaturas sobem bastante em todo o sudeste nesta terça-feira, 25 de janeiro. A tarde quente vai desde o norte fluminense até o norte mineiro, sem previsão de chuva. Por outro lado, áreas de instabilidade provocam mais uma vez pancadas de chuva com trovoadas de maneira localizada, mas que podem ser pontualmente fortes. As temperaturas variam entre 15 e 30 graus. A umidade relativa do ar pode variar entre 45% e 100%. As informações são do SOMAR Meteorologia. Paloma Custódio, o tempo e a temperatura. E agora veja como fica o tempo em Andradas nessa terça-feira. Bom dia, Felipe, bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. A terça-feira será de sol entre nuvens, com a temperatura podendo chegar aos 30 graus em Andradas. Pode haver chuvas isoladas a qualquer hora do dia. Nesse momento faz 26 graus. A umidade relativa do ar está em 66%. Já para amanhã é esperado calorão de 31 graus. A mínima não muda, fica na casa dos 18 graus. As informações são do SOMAR Meteorologia. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Uma ótima tarde a todos. Minuto Econômico. Oferecimento de Migliorines, corretores de imóveis. Baixa do dólar, que está sendo comercializado agora a R$ 5,42, em baixa de 1,14%. O euro também opera em baixa e está sendo cotado nesse momento a R$ 6,60, em baixa de 0,99%. O Minuto Econômico foi um oferecimento de Fernando Migliorini e José Batista, corretores de imóveis, 23 anos de tradição, venda de casas, terrenos, chácaras, apartamentos, sítios e avaliação de imóveis. Rua Coronel Oliveira, 382, no centro de Andradas. Visite a página no Facebook, Migliorines Corretores de Imóveis, ou entre em contato pelo fone, Zap 35 99179 7831. Fernando Migliorini e José Batista, corretores de imóveis. Uma família trabalhando para realizar seu sonho. Jornalismo Vinícola AM. E o estado de São Paulo entrou em fase vermelha para conter a pandemia. Desde ontem, todo o estado entra na fase vermelha das 8 horas da noite de segunda a sexta-feira e durante todos os dias nos finais de semana. Acompanhe. Nesta segunda-feira, todo o estado de São Paulo entra na fase vermelha das 8 horas da noite de segunda a sexta e durante todos os dias dos fins de semana. Nesse período, só poderão funcionar os serviços essenciais como farmácias e supermercados. A região metropolitana de São Paulo, por sua vez, está na fase laranja, onde só é permitido o funcionamento de serviços não essenciais por 8 horas no dia e os estabelecimentos comerciais só podem trabalhar com ocupação de 40% de sua capacidade. Essa reclassificação foi divulgada na última sexta e faz parte das medidas do governo do estado para tentar conter o avanço da pandemia e o risco do colapso na saúde. De acordo com o coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, não basta aumentar o número de leitos de UTI. É necessário diminuir o ritmo de contágio da doença. Muita gente faz uma conta fúnebre de que abrindo leitos de UTI, o problema está resolvido. E que a gente deve trabalhar simplesmente olhando a oferta e a ocupação de leitos de UTI. Isso é insuficiente. Nós temos que dar muita ênfase e estarmos muito preocupados também com a transmissibilidade da doença. São Paulo apresenta, neste momento, um óbito a cada 6 minutos. No processo para tentar conter as mortes, o governo de São Paulo já anunciou a reativação de mais 756 leitos do hospital de campanha de Heliópolis, na zona sul da capital.
Ainda de acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde, o número de novos casos de Covid-19 agora em janeiro já ultrapassa o total de todo o mês de dezembro do ano passado. Foram mais 237 mil casos neste mês até agora, sendo que em dezembro foram 220 mil. Além disso, o número de mortes também cresceu em relação ao mês anterior, sendo 4.785 óbitos agora em janeiro, contra 4.622 em dezembro. O estado registra desde o início da pandemia mais de 1.400.000 casos com mais de 51 mil óbitos. A taxa de ocupação de UTI na Grande São Paulo e em todo o estado ultrapassa os 70%. Nelson Lima. No próximo bloco você vai conferir: Prefeitura de Jacutinga cancela carnaval no município. E tem ainda o giro de notícias policiais na nossa região. Em Aguaí faz 27 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 32 graus. Calorão em Aguaí, hein? A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Fique na sintonia, a gente volta já já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h23. Vinícola! Se seu sonho for comprar, vender ou fazer locação de um imóvel com toda a segurança e documentação em dia, você precisa ir à Imobiliária Bergamasco. Atendem você com muito carinho e você consegue realizar seu desejo de ter um lugar seu. Imobiliária Bergamasco tem tradição de muitos anos em Andradas e a certeza de ótimos negócios. Rua Coronel Oliveira 180, Centro de Andradas, telefone 3731-3495. Vinícola M. Vitamel, a solução que resolve cansaço físico e mental, fraqueza no corpo, anemia, tonturas e deixa você cheio de energia. Com Vitamel você fortalece o corpo inteiro, vence a fadiga, desânimo, nervoso, estresse, cãibras, dores no corpo e cansaço no corpo e na mente. Vitamel, a solução inteligente no combate a colesterol alto, insônia, esquecimento, osteoporose, dormência no corpo e derrames cerebrais. Vitamel, a solução no fortalecimento dos dentes, nervos, músculos e ossos. E agora você pode contar com os benefícios do Vitamel Gold, a solução para a impotência sexual de homens e mulheres. Na farmácia, só compre se for o verdadeiro Vitamel. De segunda a sexta, Boa Tarde Mulher, com Neide Stivanin. Oferecimento, ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Doutor Lúcio Mauro Trevisan, ortopedista. Agora possui aparelho de ultrassonografia em seu consultório para maior comodidade aos pacientes e diagnósticos rápidos e precisos. Você está sofrendo com dores nas costas e articulações? Chega de sofrer. Marque uma consulta com o Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Além de estar nas mãos de um especialista, você realiza seus exames tudo em um único lugar. Dr. Lúcio Mauro Trevisan, Clínica Guizardi, Rua Augusto Marcondes 39, Andradas, 35-3731-3202. ZYL 338, 900 kHz, Rádio Andradas Limitada, Vinícola AM, sua melhor companhia, Avenida Hermenegildo Donati 199, Andradas, Sul de Minas, emissora da organização Vicente Salles. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região. Estamos de volta e agora com notícias da região. A Prefeitura de Jacutinga publicou no Diário Oficial do município um decreto que proíbe a realização do carnaval entre públicos e privados na cidade. O objetivo é conter as aglomerações durante a pandemia do novo coronavírus. Fica proibido a realização de eventos em ruas, casas de festas, bares, clubes, restaurantes, quiosques e locais similares, bem como a realização de quaisquer festas, blocos carnavalescos, também o eventos de pré-carnaval e carnaval em ambientes abertos ou fechados, promovidos por a iniciativa privada ou particular, no período de 12 a 17 de fevereiro, diz um trecho do decreto. Pois é, Francisco, o documento também afirma que será providenciado o reforço da fiscalização municipal quanto à proibição
de realizações, né, desses tais eventos, coibindo aí as aglomerações, bem como quanto à obrigatoriedade do uso de máscaras. Jornal da Cidade. E foi iniciado um trabalho de recuperação da estrada rural que liga o distrito de Pocinhos do Rio Verde ao município de Andradas. E com essa época, onde são registradas grandes quantidades de chuvas, as estradas ficam prejudicadas pela grande quantidade de água. Pois é, a estrada é o principal acesso ao distrito e por lá passam trabalhadores, turistas e os caminhões que levam o lixo comum do município para a destinação final. Jornal da Cidade. E atenção, estudantes, o candidato ao Enem 2020, Exame Nacional do Ensino Médio, que se sentiu prejudicado por algum incidente logístico durante a aplicação das provas, pode pedir a reaplicação. Ele também tem direito a fazer a solicitação até a próxima sexta-feira. Aqueles candidatos que apresentaram sintomas de alguma doença infectocontagiosa, como a Covid-19, na véspera da prova deste domingo, dia 24. Pois é, Francisco, o resultado da solicitação deve ser divulgado a partir do dia 12 de fevereiro. E as provas do exame serão reaplicadas pelo INEP em 23 e 24 de fevereiro. A solicitação da reaplicação das provas do Enem deverá ser feita pela internet na página do participante. Notícias policiais. Bom, vamos falar sobre polícia agora. Em Aguaí, um aposentado de 75 anos matou o enteado na noite desse domingo após ser agredido. Segundo informações, o crime aconteceu na residência do autor, na rua Floriano Peixoto, e ele mesmo acionou a polícia militar. Pois é, Francisco, o idoso confessou as agressões e contou ter utilizado um rastelo de jardinagem em sua defesa e alegou sofrer agressões do enteado há muito tempo. O rapaz foi socorrido pelo SAMU e conduzido para o pronto-socorro local. Em seguida foi transferido para a Santa Casa de São João da Boa Vista, onde não resistiu e veio a óbito. O aposentado foi apresentado no plantão de polícia da cidade de São João da Boa Vista, onde foi preso e encaminhado para a cadeia pública. Já em Cabo Verde, um jovem de 15 anos morreu afogado na tarde desta segunda-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, após serem acionados, a equipe se deslocou ao local e depararam com uma cachoeira seguida de um grande poço e com correnteza forte. As informações são de que 2 jovens de 15 anos nadavam no local quando um deles veio a submergir e não retornando à superfície. Militares com uma equipe de mergulhadores efetuaram os trabalhos de busca submersas. Pois é, o corpo foi encontrado pelos mergulhadores por volta das 10:07 da noite. A perícia técnica esteve no local e o corpo foi entregue ao serviço funerário. Aí a gente reforça aqui, né, Francisco, de novo, jovens indo para cachoeiras, nessa época do ano onde tem chuvas, né, perigoso, Francisco? né? É muito perigoso, né? Já em Andradas, a Guarda Municipal realizou a prisão de 2 pessoas pela prática de tráfico de drogas na Vila Leandro Previato. Os autores foram encontrados em uma quadra e um deles tentou se livrar de uma sacola com drogas. E de acordo com a Guarda Municipal, durante o patrulhamento, os agentes notaram 2 indivíduos em atitudes suspeitas dentro da quadra. E ao notarem a presença da viatura, os 2 demonstraram nervosismo e um deles jogou uma sacola ao chão. Pois é, a dupla acabou abordada e com um dos indivíduos foi encontrada uma quantia de R$ 177 e com o outro mais 3 invólucros de cocaína. Na sacola arremessada por um dos autores estavam ainda 17 invólucros com maconha. Pois bem, ao serem presos, os 2 reagiram desferindo socos e pontapés e foi necessário o uso de algemas para contê-los. Eles ainda ameaçaram os guardas dizendo que incendiariam a viatura e que pertenciam à zona leste de São Paulo. Estava bem nervosinho eles, né, Francisco? Ainda de acordo com a Guarda Municipal, o local em que os autores foram presos é conhecido como ponto de comercialização de drogas.
Pois, pode continuar. Pois é, Francisco, a gente fica chocado com uma notícia dessa, né? É verdade, né? Bom, vamos continuar aqui. E ontem a tragédia que marcou os mineiros e todo o país completou 2 anos. O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participou de uma cerimônia que foi realizada para lembrar das 272 vidas perdidas no rompimento da barragem do Córrego do Feijão da mineradora Vale. Dois anos após uma das maiores tragédias do país, familiares das vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, cobram justiça e reforço nas buscas dos corpos de 11 pessoas que continuam desaparecidas. 259 vítimas foram localizadas até agora. A Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos do Rompimento da Barragem da Mina Córrego do Feijão, AVABRUM, realizou uma missa e um ato nesta segunda-feira para homenagear os mortos no desastre. Também foi organizada uma carreata pedindo agilidade da justiça no julgamento dos responsáveis pela tragédia. Natália de Oliveira, diretora da AVABRUM e irmã de uma desaparecida, participou do ato. No decorrer desses dias, além de conviver com a saudade de nossas joias, assistimos à impunidade prevalecer. 2 anos, ninguém preso. 2 anos, sem que a justiça fosse feita. Onde estão os responsáveis pelas mortes das 272 joias? O sentimento de revolta predomina em nossas emoções. Como é difícil sobreviver com tanta dor e tanta injustiça diariamente. O governo de Minas também realizou nesta segunda-feira uma cerimônia em homenagem às vítimas na base dos bombeiros em Brumadinho. Além das 270 vítimas registradas oficialmente, a Associação dos Familiares ainda considera mais 2 mortes, porque 2 mulheres que perderam a vida no rompimento da barragem estavam grávidas. A associação critica os recursos repassados pela Vale para pagamento de lucros aos seus acionistas, cerca de 20 bilhões de reais, desde que ocorreu a tragédia. Segundo a mineradora, nesse período foram pagos 3 bilhões e 700 milhões de reais em indenizações e auxílios emergenciais aos atingidos na tragédia. A engenheira civil Josiane Melo, presidente da AVABRUM, que perdeu na tragédia uma irmã que estava grávida, diz que a distribuição dos lucros desrespeita os mortos em Brumadinho. Os acionistas esse ano, receberam os valores aí, de investimento de 2019, os lucros, valores altíssimos que assim nem chegam, aos pés daquelas pessoas que tiveram suas vidas ceifadas, E assim, as famílias também, quando eu falo vidas ceifadas, não é só 272 pessoas, Essas pessoas, elas perderam o direito de viver, mas as famílias estão praticamente mortas, porque não tem graça para nada, Tudo acabou. A gente dorme, acorda nesse dia o tempo todo, é um pesadelo constante, é um filme de terror que não acaba. A Vale logo se recuperou das perdas financeiras após o acidente de Brumadinho em 2019. Considerando os balanços dos 3 primeiros trimestres de 2020, o lucro líquido acumulado da mineradora é de quase 22 bilhões de reais. O governo de Minas Gerais e as instituições de justiça ainda tentam um acordo com a Vale para indenização das vítimas e do Estado e tem até sexta-feira para isso. Caso não haja acordo, o processo volta a ser julgado na primeira instância da Justiça Mineira. Com informações de Léo Rodrigues e Césio Passos. Jornalismo Vinícola AM. Bom, e falando no estado de Minas Gerais, o estado recebeu mais 87.600 doses de vacinas da Coronavac da fabricante Sinovac, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. Os imunizantes chegaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e foram conduzidos com escolta da Polícia Militar para a Central Estadual de Rede de Frios do Estado, na capital mineira. O novo quantitativo já inclui 2 doses necessárias para que a imunização seja completa. A estimativa é que sejam suficientes para imunizar cerca de 43.800 pessoas.
Pois é, na última segunda-feira, o governo de Minas Gerais havia recebido 577 mil doses da vacina Coronavac. Já no dia 24, chegaram ao estado 190.500 doses da vacina Covishield, desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca da Universidade de Oxford, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, ou seja, a Fiocruz. Bom, e falando, da Covid-19, vamos ao boletim. Andradas registrou mais 3 casos de Covid-19 de acordo com o boletim divulgado. Ainda de acordo com o boletim, no final de semana a cidade registrou 2 óbitos de pacientes na Santa Casa de Andradas, sendo um caso suspeito no município e um caso confirmado de outro município. E com as novas confirmações, Andradas tem no momento 854 casos positivos confirmados e 786 pacientes considerados já recuperados. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 600 em Andradas. E agora você confere a cotação do café e do milho para todo o país. A saca de 60 quilos do café arábica começou a terça-feira com queda de 0,18% no preço e é vendida a R$ 657,46 na cidade de São Paulo. Já o café robusta teve alta de 0,42% no preço e a saca é comercializada a R$ 420,73 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou queda de 0,97% e o produto é vendido a R$ 106,60 em São Paulo. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho caiu 0,66% e é negociada a R$ 83,87. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 78,00. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 73,00. Em Rio Verde, Goiás, o preço à vista é R$ 76,00. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Jalila Árabe. E no próximo bloco, Defesa Civil apreende cobra cascavel em uma cooperativa em Andradas. E tem ainda as notícias do esporte com André Luiz. Em Caldas, mínima de 17 e máxima de 27 graus. A gente traz essas e outras notícias depois dos comerciais. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h40. Vinícola! Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora, 0800 177 227. 900 kHz. Restam poucos dias para realizar sua inscrição gratuita em uma das melhores instituições federais de ensino público do Brasil. Transforme sua história. Processo seletivo do IF Sul de Minas. São diversos cursos técnicos e superiores gratuitos. Acesse portal.ifsuldeminas.edu.br. IF Sul de Minas, transformando vidas pela educação. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Buforte provou ser possível tratar azia, gastrite, boca amarga, barriga inchada, ácido úrico, gota, má digestão, prisão de ventre e rapidamente conquistou os seus consumidores, tratando refluxo, gordura no fígado, mau hálito, reumatismo, úlcera, enjoos, má circulação e taxas de colesterol alta. Ele é a inovação que surpreendeu você no combate a triglicérides, problemas na vesícula, glicemia e auxilia no tratamento da diabetes. Buforte surpreendeu seus usuários no combate a cravo, manchas na pele, espinhas e age como depurativo, limpando e purificando o sangue. Buforte, você encontra nas farmácias e drogarias de sua cidade. Oh,
Vinícola 900. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta e olha só que susto. Um homem acionou agentes da Defesa Civil nesse último domingo após uma cobra cascavel invadir uma sala de uma cooperativa de café localizada na rodovia MG 455 em Andradas. O solicitante informou que não conseguia sair do local porque havia uma cobra na porta. A Defesa Civil esteve no local e constatou que era uma cascavel. Pois é, Francisco, de posse de um cambão, os agentes conseguiram capturá-la e a cobra foi colocada dentro de uma caixa e em seguida solta em uma mata fechada para preservar aí a espécie, né? E aí? Apesar do susto, Francisco, ninguém ficou ferido, mas que susto, hein? Ainda bem, né? Ainda bem. Agora você fica com as notícias do esporte com André Luiz. Olá, torcedor amigo, um abraço. Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta terça-feira, hoje 26 de janeiro de 2021, para falar de esportes e destacando, né, o Cruzeiro já dispensou aí o Filipão, né? O Cruzeiro anunciou ontem o desligamento do técnico Luiz Felipe Scolari da equipe. Ele foi contratado em outubro para recuperar o clube durante a campanha da Série B do Brasileirão. A decisão, segundo o comunicado, se deu em consenso entre Felipão e a diretoria do Clube Mineiro. Nas últimas semanas, Felipão havia manifestado aí descontentamento por uma série de promessas descumpridas por parte dos dirigentes. A reportagem já havia até antecipado essa insatisfação e a possibilidade da saída, que acabou acontecendo no dia de ontem, né? Em sua segunda passagem pelo Cruzeiro, o experiente treinador comandou a equipe em 21 partidas. No período, foram 9 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, somando aí um aproveitamento de 55,5%. O Felipão, que atualmente comanda o Guarani, né? O Felipe Conceição, aliás, né? Felipe Conceição, que atualmente comanda o Guarani, é o primeiro nome da lista de preferências do Departamento de Futebol Estrelado. Sem chances matemáticas de acesso ou rebaixamento, a equipe ocupa a 12ª posição da tabela do torneio nacional. O último jogo do clube é contra o Paraná na próxima sexta-feira. O comunicado do Cruzeiro diz o seguinte: o Cruzeiro Esporte Clube e Luiz Felipe Scolari decidiram, em consenso, terminar a segunda passagem do treinador multicampeão pela Raposa. Colaborando com o clube em seu momento mais desafiador na história, Felipe Scolari e sua comissão técnica cumpriram a importante missão de recuperar o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B, tendo dirigido a equipe celeste em 21 partidas, somando 9 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Considerando as duas passagens, Luiz Felipe Scolari dirigiu o Cruzeiro em 96 partidas, obtendo 49 vitórias, 31 empates e 16 derrotas. O Cruzeiro agradece e reconhece todo o trabalho, dedicação e profissionalismo de Felipão e o seu staff para com o clube neste momento importante e deseja toda a sorte e felicidade ao técnico campeão do mundo e sua comissão. Então tá aí, agora tá um negócio, faltando uma partida, né, para terminar o campeonato. Por que não dirige a última partida e aí sim encerra tudo de vez, né? Coisas do futebol, né, gente? É brincadeira, né? Falta um jogo para terminar o campeonato, aí já dispensa, porque agora não adianta mais nada também, né? O Cruzeiro não cai e não volta para a Série A, ele se mantém na Série B, mas podia terminar aí com o Filipão, né, cumprindo, né, toda a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas tá aí então, o Felipão deixa a equipe do Cruzeiro. Bom, partindo para a Série A, filho do céu, hein?
O Corinthians foi dominado pelo Bragantino e perdeu e acabou vendo e vi agora o G6 distante no Brasileirão, né? O sonho do Corinthians em chegar ao G6 do Campeonato Brasileiro está cada vez mais difícil. Na noite de ontem, o Timão foi dominado pelo RB Bragantino e derrotado por 2-0 em plena Neoquímica Arena. Por sua vez, a equipe do interior paulista chega aos 44 pontos e praticamente se livra de qualquer possibilidade de rebaixamento, com 6 rodadas de antecedência. Fora de casa, o time do Bragantino, né, comandado aí por Maurício Barbieri, não tomou conhecimento do Corinthians, que estava em seu novo patrocínio Master, né? Que estreava o seu novo patrocínio Master em Itaquera. Saiu na frente logo no primeiro minuto de jogo com o Elinho, que controlou as ações da partida e ampliou o placar ainda na etapa inicial com o meio atacante Claudinho. Depois, no restante do confronto, controlou o Timão e garantiu a sua 4ª vitória em 5 jogos em 2021. Com o resultado na Neoquímica Arena, o Corinthians permanece na 10ª colocação na tabela com 45 pontos, porém com um jogo a menos. O Grêmio, último clube na zona de classificação para a Copa Libertadores, tem 51 pontos. Por sua vez, o Bragantino alcança os 44 pontos e está numa posição abaixo do clube do Parque São Jorge. Então tá aí, né? O Corinthians não foi bem ontem na Neoquímica Arena, foi surpreendido com um gol logo no início do jogo, né? Gol marcado aí pelo Elinho, com 1 minuto e 26 segundos, né? E desestabilizou com certeza, né? Você tomar um gol aí logo de cara, né? Logo no primeiro minuto de jogo, você toma um gol, cai por terra todo aquele esquema montado pelo treinador. E o Corinthians não soube controlar e contornar a situação e acabou perdendo e vê o sonho de chegar no G6, o grupo, né, que leva a Libertadores, ficar distante aí nesse campeonato brasileiro. Já o Bragantino, né, foge aí da possibilidade, né, da zona do rebaixamento, né, tá ali na zona intermediária e dificilmente vai cair no Z4, né, lá na zona do rebaixamento. Então tá aí, torcedor, essas foram as notícias do esporte para você hoje aqui no Jornal da Cidade. Eu volto amanhã trazendo muito mais, só lembrando, né, que hoje tem aí o Palmeiras em campo, tem o Santos também, Santos e Palmeiras que fazem a final da Libertadores da América no próximo sábado, e os dois entram em campo hoje ainda para cumprir, né, jogos do Campeonato Brasileiro, né? O Santos vai pegar aí a equipe do Atlético Mineiro, né? O Santos pega o Atlético Mineiro e o Palmeiras, deixa eu ver aqui quem o Palmeiras vai enfrentar. Aliás, o Santos vai entrar aí com o time reserva, né? O Santos entra com o time reserva para pegar o Atlético Mineiro, enquanto que o Palmeiras vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama, não é isso? Palmeiras e Vasco da Gama hoje às 20 horas, tá certo? Então tá aí, né? Só lembrando essas duas equipes, né, que entram em campo hoje para completar aí, né, a sua participação ou completar as rodadas da Série A. Então tá aí, torcedor. Eu volto amanhã trazendo muito mais notícias do esporte para você. Eu desejo a você um bom dia, fiquem com Deus e se cuide, hein? Jornal da Cidade, há 34 anos, levando até você a informação com credibilidade. Bom, Francisco, eu recebi aqui agora através do WhatsApp fotos de que ali perto da área central dos bancos, né? Banco do Brasil, Banco da Caixa Econômica Federal e o Itaú, eles colocaram uma tenda para acomodar as pessoas, né, que precisam realizar os serviços bancários. Aí aqui um ouvinte está falando assim que
que a reclamação que você fez, que a Rádio Vinícola fez ontem, teve repercussão e que tem jeito sim. Então a gente vai apurar aqui, né? Isso, né, Francisco? Vai apurar e se for realmente verídico, né? Então tá bom demais, né? Bom demais. É a rádio fazendo o seu papel, né, Francisco? De ouvir sempre os dois lados. E a Rádio Vinícola, ela sempre teve essa preocupação de ouvir os dois lados e não se intimidar em falar, né? Porque a gente tem imprensas por aí que falam só o que é conveniente, mas aqui a gente fala que o que realmente acontece na cidade. Então, parabéns aí, né, por essa iniciativa que os bancos tomaram, porque realmente era muita judiação ver idosos, gestantes, pessoas de mais idades tomando sol e chuva lá em frente aos bancos, né, Francisco? E cada vez mais diminuindo o horário de trabalho nos bancos, né? Eu lembro que antigamente teve uma época que o banco abria 8 horas e até às 4, depois das 9, né? Das 9 às 3, por aí, das 10 às 3, né? Agora diminuiu para as 9 às 2 horas. Cada vez mais diminuindo o horário de atendimento ao público. E só aumentando, né, os clientes, né? Aí fica difícil. Pois é, então aí parabéns para quem tomou essa iniciativa de colocar tenda para as pessoas que utilizam aí o serviço bancário, e é a Rádio Vinícola mais uma vez aí fazendo o seu papel. Mais notícias, você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola, e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e eu te espero amanhã às 11 horas da manhã. Tchau! Você ouviu Jornal da Cidade. Apoio técnico Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-geral de jornalismo Domingos Antônio Biasioli Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11 horas e 54 minutos.